Eu não quero só dizer amém. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado. Minha vida vai ser um grande louvor. Eu não quero só dizer amém. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Solta a voz. Quero ouvir vocês. Não quero só dizer muito obrigado. Força, gente, respira. Minha vida vai ser um grande louvor. Chega, banda, chega, sabe? Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Ele é o rei e eu sou o servo. Ele é o sol e eu só o reflexo. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Tô na força, vocês? Deus é bom. Quero ser bom por Ele. Tem bom microfone pro povo, hein, pessoal da técnica. Músicos, tem um microfone lá. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho. Agora vocês. Dá um break aí. Deus. Isso é o mais forte que vocês conseguem? Não é possível. Vai. Deus. Ele é o pão dos fortes. Tenho fome dele. Ele é o alimento dos santos. Deus é bom, força. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Deus é um pai pra mim. Eu não quero só dizer. Essa música nasceu de uma angústia. Eu estava num grupo de oração, meus 15 anos, já faz 50 anos isso. E a Vandinha conduzia uma oração que eu fiquei muito tocado. E ela dizia assim: a gente precisa mostrar com a nossa vida que a gente crê, não só de palavras. Fiquei angustiado, e dessa angústia saiu essa música. Não quero só dizer amém. Quero só levantar o braço. As pessoas têm que ler na minha vida um testemunho. Para muitos, seremos a Bíblia de carne que eles vão ler, olhando para a nossa vida. Estou muito feliz de estar com vocês. Devo dizer que eu não tive nenhuma participação na escolha do tema desse acampamento. Mas não posso negar que fiquei muito feliz com o tema desse acampamento. Não fui eu que escolhi. Anuncia-me. Em 1982 para 83, eu fiz essa música. Aqui numa casa na roça, estava o nosso grupo de jovens fazendo um retiro. E eu falei: vamos fazer uma música? O pessoal falou: vamos. Aí eles abriram a Bíblia.
Tanto é que eu coloquei lá como coautores quem abriu a Bíblia. 83, né? Quem não era nascido em 83? Tem alguém que não era? Nossa, faz tempo, né? Então, e na abertura da Bíblia saiu Jeremias 1. Você pega a sua Bíblia, por favor. Jeremias 1. Anuncia-me, ou vocação do profeta. E essa música foi um marco, porque eu fui participar do festival de música. Eugênio Jorge era magro ainda. E ele participou um festival de FEMUC, Festival da Música Cristã dos Salesianos, em Cruzeiro. Eu levei um coral, 31 pessoas. Tinha uns desafinados também, mas eu fui mais para o fundo. E Padre Jonas da Bíblia era o jurado daquele festival. E Eugênio foi com uma música maravilhosa, Dó maior. És precioso para mim, Senhor. Quem conhece? És, ó meu Deus, sua bondade é. Nossa. Então tinha categoria coral e categoria coro. E a música que eu fui foi si menor. Anda no pecado o meu povo escolhido, não encontro sequer o quê? Um coração contrito. Disse-me o Senhor, disse-me o Senhor o quê? Vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. O Padre Jonas da Blicou falou: meu filho, quando se levantou com o seu coral, metade da plateia ficou vazia. Era muito grande o coral. E hoje ele ganhou o primeiro lugar na categoria individual e o primeiro lugar na categoria coral. Acabado o festival, o Padre Jonas falou assim: eu queria falar com você. O que você vai fazer amanhã? Eu trabalhava na paróquia de Piquete. Falei: amanhã eu estou de folga. Falou: vem comigo então. Vem comigo para Queluz. Falei: eu vou. Pedi o pessoal avisar a minha casa e entrei no carro. Quando eu entrei no carro, o pessoal do coral em volta: não volta mais, não volta mais. Aí eu gelei. Eu olhei assustado, porque eu sempre fui muito família. Pensei na minha mãe e meu pai e gelei por dentro. E chegando lá em Queluz, o Padre Jonas, que logo conversou, me levou para o escritório dele, sentou. O Padre Jonas tinha um olho verde, azulado. Quando ele batia o olho no olho da gente, a gente gelava, esquentava, esfriava, gelava, esquentava. Olhou bem no meu olho e falou assim: e essa música? Aí eu contei como é que foi feito. Ele falou: você sabia que essa música resume a vocação da canção nova? Eu falei: não. Ele falou assim: o que é que você vai fazer da sua vida? E o olho dele lá no intestino meu. Eu faço uma pergunta para você agora, vocês daqui, conversar de vocês aqui. O que é que você vai fazer da sua vida? E eu falei para ele assim: o que é que o senhor quer que eu faça? E ele falou: vem morar aqui, Canção Nova. Em 83, eu já estava com ele desde 75. Está tanto, mas por motivo de saúde, várias, sabe a minha história, minhas cirurgias, né? Você está comigo há tanto tempo, você está sempre comigo, você não sai daqui, você está sempre comigo, vem morar aqui. Então, em novembro eu fiz o Redão, fiz o Pertença, fiz tudo. E aí, voltei para casa, aquela ideia de vir para a Canção Nova. Então essa música marcou uma mudança na minha vida, radical. Deixei minha família, deixei
minha casa, tudo, para viver essa aventura de evangelizar. 50 anos de Padre Jonas, 42 anos que eu vim para a Canção Nova, nesse dia, 25 anos de diácono em dezembro. E achei interessante que, quando fomos compor essa música, comecei com essa si menor, né? Anda no pecado, o meu povo escolhido. Não, olha lá, nossa, faz tempo, hein? Faço cabelo preto, vocês não estão vendo, mas está aparecendo uma foto ali. Mas, então, comecei a ler, e a música não era um diálogo. Tanto é que a última estrofe que eu fiz foi: tens a vocação de não calar a minha voz. Vamos, coragem, grita o meu amor entre as nações. A última estrofe que eu fiz, que dividiu, ficou um diálogo, né? Um diálogo. Eu regravei essa música agora com o boy, ficou maravilhoso. Chorei quando eu ouvi. A gente vai brincando, uma hora ele faz o solo da guitarra, uma hora eu canto. E ficou esse diálogo, porque essa é a palavra do Senhor. Foi me dirigida a palavra do Senhor, Jeremias 1. Antes que você fosse formado, eu te conhecia. Antes do teu nascimento, eu te havia consagrado, eu te havia designado profeta. Eu respondi: Senhor Javé, eu nem sei falar, sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: não diga sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles que vais te enviar, e dirás o que eu te ordenar. Não deverás temer, pois estou contigo para te livrar. E aí virou esse diálogo a música. Eu achei muito interessante que essa Bíblia aqui, Padre Jonas, quando ele ia fazer uma partilha, ele via várias traduções. E essa Bíblia aqui da Ave Maria é uma Bíblia de estudo. E ela fala aqui, esse Jeremias 1 fala da vocação de Jeremias. É interessante comparar essa narrativa com outras também vocacionais. É uma vocação, um chamado. Então ele diz assim: em todas essas histórias de vocação, tem um esquema literário semelhante. Olha que interessante. Isso está na palavra de Deus aqui, ó. Deus irrompe na consciência da pessoa. Quando você ouviu a primeira vez que ele toque de Jesus, ele foi na sua consciência. Reconhece seus pecados, reconhece o amor de Deus. O escolhido se assusta. Foi assim com você? A gente assusta. E aqui diz, na própria nota da palavra, o escolhido se assusta, não entende muito bem do que se trata. O Senhor lhe confia uma missão. O escolhido resiste. Não é para mim, tal. É uma frase que eu falo, você repete: só é feliz quem realiza a sua vocação. Muito atribui essa frase ao Padre Jonas, e ele usou muitas vezes. Mas essa frase é do Padre Guedes. 79 eu participei de um encontro vocacional, e ele dava o exemplo que ele era padre, tinha 8 irmãos, tinha um irmão advogado, outro irmão engenheiro. E ele dizia: se eu fosse engenheiro, coitado dos meus clientes. Se meu irmão engenheiro fosse padre, coitado dos paroquianos. E ele dava o exemplo: só é feliz quem? Só é feliz se a pessoa não realiza sua vocação, ela é frustrada pelo resto da vida. O escolhido resiste, sente-se demasiado limitado ou pequeno para tal missão. O Senhor pronuncia uma última palavra de ânimo e apoio. Eu falo, você repete, mas gente, eu quero que você solte a sua voz, por favor. Está muito desanimado para quem é músico. Não temas. Ficou horrível. Não temas. Aí sim, pelo amor de Deus. Eu estou contigo. Esse esquema que aparece na palavra de Deus, dessas vocações, ele varia um pouco de vocação para vocação.
Isaías é o único que se oferece para a missão sem nenhum temor. Isaías não teve medo, não. Convém salientar que o espaço do qual irrompe o chamado de Deus é muito variável. Olha só, o espaço, o tempo. No caso de Moisés, quando ele foi chamado, ele está cuidando das ovelhas do sogro. Samuel, Deus Samuel. Samuel é um menino que vive no santuário de Silo, sob os cuidados de Eli. Eliseu estava com o Paulinho cuidando dos bois lá, trabalhando com os bois. Isaías encontra-se no tempo participando de uma impressionante liturgia. Ezequiel está deportado na Babilônia, isto é, em terra estrangeira, onde talvez nem tenha ali ocorrido que o Senhor possa fazer presente. No exílio, Deus vai estar aqui comigo, na Babilônia, em terra estrangeira. Finalmente, ele supor que Maria, como boa moça judia, esteja em sua casa, ocupado nos trabalhos domésticos, quando Deus a chama. Repete comigo: todo lugar, todo tempo e toda circunstância são aptos para escutar a voz de Deus, que chama a colaborar com o seu projeto. Não tem desculpa você dizer não para Deus. Não tem desculpa. Tem um livro que eu gosto muito, o monge Carlos Carreto. Ele fez uma experiência. Pegou um jipe, encheu o tanque, pegou vários tambores de 100 litros, encheu de gasolina, fez um cálculo, pegou esse jipe e fez um cálculo e foi para um deserto, onde tinha umas cavernas, levou comida, aquele tanto que ele pensava que daria, e foi até onde dava para ele voltar com aquele combustível. Chegando lá, ele queimou a agenda dele, sem contato nenhum, levou só a Eucaristia e ficou no deserto. E desse tempo dele no deserto, saiu um livro maravilhoso, chamado Cartas do Deserto. Anota aí para você ler. Carlos Carreto, Cartas do Deserto. E ele contou essa experiência dele, a experiência mística que ele teve, as noites de adoração, nas estrelas, ali naquela caverna, o que Deus falou no coração dele. E ele correu o mundo depois contando essa experiência que ele fez. Cartas do Deserto. Até um dia ele foi pegar no Japão, e ele contando a experiência dele, o japonesinho levantou e falou: senhor monge, eu moro aqui no Japão, um país tão populoso, como é que eu vou fazer para eu ouvir a voz de Deus, ter essa experiência que o senhor teve? Eu vou ter que ir para uma caverna também? Eu vou ter que ir para um lugar assim? E ele ficou calado, não soube o que responder. Aí surgiu um outro livro, anota aí, Deserto na Cidade. E ele fez um livro falando desse dia a dia. Quem mora em cidade grande aí? Levanta a mão. Trânsito, buzina, gente xingando, correndo, batendo carro, brigas, poluição. Ele fez um livro chamado Deserto da Cidade. E ele falava, dava um exemplo, usava a palavra pustinia, que é quando você já viram, ele dá um exemplo, vocês já viram um casal de namorados no ônibus em São Paulo, lotado, e os dois estão juntos segurando assim. E o outro passa uma bala perdida e eles: te amo. Ah, cuide. Está acabando o mundo, os dois não estão nem aí, não é assim? Está acabando o mundo, eles não estão nem aí, eles estão inebriados um pelo outro, gente brigando lá, xingando e tal, os dois. Ele usou desse exemplo para dizer que você pode estar no deserto, na cidade, e ali você encontrar Deus. Eu sou aqui do interior, sou aqui 20 km aqui em Piquete.
Eu acho bonito, eu gosto de São Paulo, gosto de dirigir em São Paulo. Só fala que é difícil. Não é difícil, não. Só você dar seta e olhar bem os motociclistas, né? Você atravessa uma pista por um lado dando seta, e são mais educados que o povo aqui do interior. Tem gente que pensa que se deixar você passar, vai perder a vida, vai perder a taça do mundo. São Paulo, se você dá a seta. Então, você encontrar com Deus em todos os momentos, na correria. Senão todo mundo ia ter que ir para os mosteiros? Não, você pode, no dia a dia, como esse casal de namorado, ver Deus na inteligência dos homens que fez os arranha-céus. Engraçado que São Paulo, quando eu vou lá, minha sogra mora lá em Santana, tem sabiá, né? Tem muita sabiá cantando. Falei, em casa não tem sabiá aqui. Como é que essa sabiá apareceu aqui? Então você vê a presença de Deus. E Deus que fala com você. Nem um dia, já fez a experiência de fazer o estudo da palavra e fazer alguma atividade? Uma vez eu morava em Londrina, eu fiz estudo da palavra e fui jogar bola. Deu 2 minutos, teve um gol contra. Eu falei, meu Deus, se o meu reino está dividido, como irá subsistir? Foi a palavra, porque o princípio eterno eu tinha feito um pouco antes. Parece brincadeira, mas você tem a palavra de Deus no coração, Deus fala com você, através dos fatos, através do dia a dia, nessa correria, porque Ele falou com o povo de Deus. Imagina, no dia a dia dele, estou falando aqui, ó, um estava cuidando do boi, outro estava trabalhando. Deus fala com a gente, onde nós estamos. Para João dizia, dava o exemplo desse controlador de voo. Um dos testes deles, eles põem bastante ruído numa mensagem. Eles identificaram a mensagem de Mayday, Mayday, que é um pedido de socorro no meio de uma tempestade. Eles ouvirem as coordenadas. É um dos testes mais difíceis do controlador de voo. No meio da tempestade, ouvir aquele pedido de socorro, aquelas coordenadas. E eles são exímios para ouvir isso. E às vezes em código, no meio da sua correria, no meio, ouvir a voz de Deus, né? Então é muito importante. Todo lugar, todo tempo são aptos para escutar a voz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, uma outra passagem também que está no meu coração em relação a essa, do anuncia-me, dessa vocação que Deus deu, é Eclesiastes 6, versículo 8. O grande risco nosso, Dom João Hipólito de Moraes, que era o bispo que tem o nome do Centro de Evangelização, Dom João Hipólito de Moraes, um bispo muito importante para nós, no começo da Canção Nova. Ele queria que a Luzia fosse todo sábado falar com ele. Falou, olha, pô, é muito fofoqueiro, eu quero ouvir de vocês sobre a comunidade de Canção Nova, os começos da Canção Nova. Ele dizia uma coisa assim, você fala, você repete, não podemos banalizar, não devemos naturalizar o que é sobrenatural. O grande risco nosso é nós banalizarmos, acostumarmos com as coisas. O pastor José é muito exigente com a gente, porque quantas vezes a gente viaja o mundo inteiro, começou a palestra, dá um espírito sumiço na banda. Um vai, parece criança, vai tomar água, vai no banheiro, parece que o outro vai fumar não, ô louco. O outro vai, não sei, dar um telefone em Porto, some todo mundo. Aí você vai pedir uma música, não tem ninguém, tem que esperar os caras voltar. Que vexame, coisa feia. Que conta testemunho é esse? Como é que é a sua postura quando alguém está dando a palestra? Você é desse também que sai, vai tomar um ar lá fora? Que você já, eu já sei bastante, estou há tanto tempo caminhando, eu já sei, até essa passagem eu ouvi tantas vezes, já sei. E quantos estão no celular? Eu trouxe uma oração de Belém do Pará, do santuário da Maria de Nazaré, que a gente reza aqui no santuário antes de começar a missa. E na quaresma passada, aí o padre vem, antes de entrar para a missa, lá na sacristia,
vem o padre, os ministros e reza essa oração. E até uma frase assim: que os meus olhos, no meio da oração, que os meus olhos estejam direcionados ao altar. E eu fiz a penitência de olhar só para o altar. Como é difícil, né? Puxa vida. Porque a gente fica olhando as pessoas. Eu contei até os buraquinhos do altar, quantos tinha, para eu não tirar o olho do altar. Como é difícil. Hoje em dia, com o celular, parece que às vezes eu acho que é Páscoa. Todo dia a pessoa é cheia do Espírito Santo. Todo dia era Páscoa. Já passou a leitura, ela está lendo mais 9 leituras no celular. Já passou, porque a gente acompanha, é bonito, né? A Márcia, minha esposa, ela gosta. Quem acompanha no celular as leituras da missa? Quem acompanha? Nossa, pouca gente. A Márcia vai lá e lê a leitura, o salmo, o evangelho. Mas aí o pessoal acabou já o evangelho, continua. Aí é Páscoa, as 9 leituras, o salminho 118, tão santo. Mas na hora da missa, eu estou no altar, estou vendo o ministro de música. O ministro de música que está animando no celular. Já passou o evangelho. Ele continua no celular. Aí eu peco. O outro está conversando, está distraído. O outro está fazendo outra coisa. E não está ouvindo mais a palavra. Para anunciar, tem que saber ouvir. E você vai perdendo chance de ser tocado por Deus. Quantas vezes aqui neste lugar, a gente ouvindo uma pregação, Deus falou no coração. A gente estava talvez aos prantos aqui, porque Deus estava falando. Qual é a sua postura de ministro de música quando começa a homilia do padre, quando começa a pregação, quando você não tem que tocar nada? Você vai tomar água, né, criancinha de pré, está no prézinho, precisa tomar aguinha lá fora, e demora tanto, parece tomando um garrafão d'água, não volta. Você já sabe tudo da palavra de Deus. Porque nós somos uma vitrine, a gente está no palco, as pessoas olham para a gente. As pessoas que olham você, que toca na missa, elas sentem mais amor por Jesus, respeito por Jesus, ou elas também conversam, elas ficam distraídas, ou elas durante a palestra vazam? Estão me entendendo? Sabe de onde vem a unção? Da escuta. Você vai ouvir a palavra. Eu era assim, eu colava no Padre Jonas. O Padre Jonas conhecia muita palavra de Deus. Aí vinha uma música. Aí ele, vem comigo, Apocalipse. Vem comigo, Gênesis. Vem comigo. Aí minha cabeça ia, pim, pim, pim. Até que Deus dava uma música. Às vezes no cenáculo, no Morumbi, Deus dava uma música e eu falava para o cara, teclado, vai, cara, vai. Eu entrava, nossa, aquela música. A unção vem daí. Porque se você estiver alienado, você pode alienar o povo com uma música animada. Você pode agitar o pessoal, eles não vão poder ouvir. É o que faz muita gente. Às vezes está calor, o cara anima o povo suando, senta para ouvir a palavra. Tudo suando em bicas. E se você tiver ouvido a palestra, ouvindo aquela partilha, Deus se caminha, vai na unção. Puxa, acho que essa música, a música encaixa. Mas essa semana, falando de ouvir, então, que eu estou celebrando esse ano, não estou contando vantagem, como eu falei, eu não escolhi o tema desse acampamento, ser a minha música, as palestras todas, foi alguém que escolheu. Mas eu estou celebrando esse ano 50 anos da minha caminhada. Eu tinha 15 anos, estou com 65. Não parece, né? Falar que parece mais, vai ter problema. 65 anos, tinha 15 anos, quando eu conheci o Padre Jonas, e fui impactado pela presença dele, recebi o batismo do Espírito Santo e colei nele.
eu faço uma pergunta para você: aonde você vai estar daqui a 50 anos? Onde você vai estar daqui a 50 anos? Eu acho que eu vou estar na glória, mas... Porque tem gente que vai até a primeira decepção, até a primeira injustiça, e fica na beira do caminho. E nessa semana, sempre quando eu vou à missa, eu falo assim: eu tenho que levar alguma coisa para a minha vida. Eu tenho uma coisa dentro de mim. E às vezes, um dia eu fui numa missa, fui num estado do Brasil aí para pregar, e o padre que estava celebrando a abertura da missa, eu estava bem no banco da frente, ele pegava assim: gente, porque as coisas de Deus são mais. Se você... Então, aí tem um problema. Eu fiquei olhando esse padre, falei, e eu tenho que levar uma coisa dessa homilia para a minha vida. Continuou a palavra dele. Então, porque na caminhada, você... Aí então, você tem aquela... então, como eu falei, é assim. Eu não entendia nada que pode falar. Eu falei, meu Deus, ele ia para São Paulo e voltava para o Rio de Janeiro. Ele ia para Minas e voltava para Goiânia. Eu falei, meu Deus, mas que... Eu falei, não, mas eu vou levar alguma coisa desse padre para a minha vida. Continuando, porque é impossível que você... Então, na chegada, porque aí é que está a dificuldade. Acabou a missa, o casal que estava comigo, eu falei, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês entenderam alguma coisa que esse padre falou? Eles não riam, eles gritavam, rindo. Falou, diácono, a gente não entende nada que ele fala, mas a gente ama ele. Porque se a gente chamar ele meia-noite para ir em casa, atender um doente, ele vai. Ele é um pai para nós. Porque a gente não entende, ele não entende. Quando eu vou à missa, eu presto atenção na liturgia, vendo a oração. Fui lá em Anápolis, Anápolis, Goiânia, o bispo de Anápolis, Dom Valdemar, ele celebrando a missa. Ele começou a oração, foi um mês passado, um domingo, a oração da coleta. Senhor, vós que manifestais o seu poder, sobretudo no perdão e na misericórdia. Nossa, olha, reza comigo, Senhor, vós que mostrais o seu poder, sobretudo no perdão e na misericórdia. Já foi no meu peito, eu falei, meu Deus. Muitos querem cai, poder, cura, libertação. Deus realiza. Mas a manifestação do poder de Deus é sobretudo, segundo a igreja, no perdão e na misericórdia. E eu estava na missa com o padre William, um padre que estava fazendo curso em Roma, e ele começou a pregar. Gente, ele fala manso. E ele falando assim que é mais importante você terminar que começar um caminho. É mais importante você perseverar do que você começar. Porque a perseverança é que dá a consistência da vida. E eu lembrei de uma passagem que está em Eclesiastes 7, 8. Eu falo, você repete comigo. Mais vale o fim de uma coisa do que o seu começo. O espírito paciente vale mais que o espírito orgulhoso. Onde você vai estar daqui a 50 anos? Quanto tempo vai durar a sua fidelidade à igreja até a primeira decepção? Para muitos foi assim. Quando pegou no pé, quando alguém chamou a atenção, sofreu uma injustiça, foi para outra denominação, deixou de ser católico, abandonou o ministério. Onde você vai estar daqui a 50 anos? Eu estou falando para vocês, quando conheci Pai Jonas, eu sabia que era o resto da minha vida.
eu estou celebrando 50 anos. Não estou me pondo aqui como exemplo, não. Acho que estou mais teimoso que perseverante. Mas eu estou aqui. Por isso tenho respeito quando eu vejo uma pessoa de caminhada. Muitos falam, não adianta, não vale nada. Os anos que tem não vale nada. Não vale para você que não viveu. Eu sei o que eu já passei, que eu vivi. Mas nunca perdi o encantamento. Então você... Hoje as pessoas têm medo de compromissos definitivos. Falam sim, mas se não der certo, se não for do jeito que eu estou pensando, eu dou um jeito de sair. Mais vale o fim de uma coisa que o seu começo. Nós ouvimos tanto nos encontros, né? Chega no domingo, amanhã começa o nosso retiro, não é assim? Na segunda-feira começa o nosso retiro. E quantas crises nós vivemos. Alguém vai dizer no encontro num seminário, uma pessoa que já tinha os votos perpétuos. Estou vendo os irmãos aqui, né? Vocês estão da fraternidade? Caminho dos Mensageiros? Carmelitas. Eram confrades, e muitos tinham feito já para sempre, eram votos perpétuos. E ele diz, e o pregador dizia assim: olha, quem depois de fazer os votos perpétuos entra em crise, não é crise de vocação, é crise de fidelidade. Meu Deus. Jonas bravo. Comigo não. Eu sempre fui o Juninho. Por isso que eu fiquei assim, sem vergonha, bajulado, protegido. Mas ele ficava bravo. A gente fazia o compromisso dia 2 de fevereiro. Mesmo a pessoa ia embora. Bandido! Por que fez o compromisso? Que vergonha para a igreja. Prefiro não fazer do que fazer e ir embora. Então hoje, as pessoas têm medo de compromisso definitivo. Eu vou. Se não der certo, eu vou embora. Entrega a Deus hoje as suas decepções, as suas perseguições. Que vocação que não é provada, não é vocação, é projeto humano. Toda vocação é provada, como o amor é provado. Não é provado? O amor também é provado. A vocação também é provada. E Deus põe no nosso caminho provações, perseguições, injustiças. Eu gosto muito daquela passagem que Eclesiastes fala assim: não preste atenção em tudo que se fala por aí, para você não saber que falaram mal de você. Lembra que você muitas vezes também falou mal das pessoas. Não preste atenção em tudo que você ouve por aí, para você não ouvir que falaram mal de você, né? Porque você lembra que você mesmo falou mal das pessoas. Mais vale o fim do que o começo. Na semana do Padre William, eu pude fazer um balanço. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Obrigado pela perseverança. Quantos anos você tem de caminhada? Mostra na mão para eu ver. Quantos anos de caminhada você tem? 30? 30? Você tem 30. Quem mais? 20? 15? 30? Quem tem mais de 30 aí? Quantos anos? 40 e poucos. Um ano. Quem tem um ano? De 1 a 5 anos. 5 a 10 anos. 10 a 20. 30 a 40. 40 a 50. 50. 50? Oh, que benção. 60, tem alguém? Onde você vai estar daqui a 50 anos? Que o Senhor te encontre perseverante nas dificuldades, nos sofrimentos,
Quando eu tive aquele olhar do Padre Jonas em mim, que foi o olhar de Deus, falei, meu Deus, é para sempre. Não tem mais jeito de voltar atrás. Eu peço essa graça para você. A graça da perseverança. Compromisso definitivo com Deus. Não tenha medo de dizer sim para toda a vida. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Vou perseverar no amor de Deus. Quando vierem as decepções, as dificuldades, a gente para no meio do caminho, decepciona com as pessoas e se afasta de Deus. É uma burrice total. É uma ofensa a Deus. Se magoa, se machuca com as pessoas e se afasta de Deus. Ele é o amor, Ele é a misericórdia. Confia nesse amor de Deus. Confie nessa misericórdia do Senhor. E esse anuncia-me. Redobra a sua atenção para ouvir. Deus vai falar com você no seu dia a dia. Ele vai falar como o monge lá fez a experiência no deserto, depois na cidade, no trânsito, na buzina. Ele ouvia a voz de Deus. Sabia ouvir a voz de Deus em tudo. Que nós possamos ouvir essa voz de Deus falando conosco. E esse anuncia-me, que Ele chamou as pessoas no dia a dia delas. No dia a dia delas. E deu essa vocação de anunciar a palavra. Então, pelo seu santo batismo, você tem essa vocação de anunciar a palavra, com o microfone ou sem microfone. Nós estamos no palco, as pessoas estão nos olhando, elas nos olham, elas nos conhecem. Nós também, que somos aqui, um dia eu fui no supermercado, tinha duas velhinhas, quando eu passei assim, uma falou para a outra assim, ele veio no supermercado. Aí eu voltei e falei, olha, eu também tenho umas diarreia coxada. E elas riram e me abraçaram. Eles estão olhando a gente, eles olham a gente. E desabafam. Anteontem, uma senhora que perdeu o marido, e lá no meio do supermercado, sempre eu põe a mão na cabeça ali mesmo, como o Padre Jonas fazia. Repete comigo, estão olhando a gente. Isso era o Evaldo, um noviço lá em Lavrinhas, quando o pessoal começava a fazer bagunça, fala, a gente, os formadores, eles estão olhando a gente. Repete comigo, estão olhando a gente. Fique então com isso no coração. Anuncia-me, é a nossa vocação, é a sua vocação. Quer renovar o seu sim? Precisa ser renovado todo dia. Vê aquela paulada, respira fundo, vai ficando em pé. Santo Inácio Loyola, além do voto de pobreza, obediência e castidade, ele fez um quarto voto. O quarto voto de obediência incondicional ao Papa. Um voto de instabilidade. Um jesuíta, se o Papa falar assim, você vai lá para a faixa de Gaza, ele tem o quarto voto, ele vai, larga tudo e vai. O voto de instabilidade. E quando ele fez esse voto, aquele era bem difícil da igreja, ele sabia que o Papa estava batizando um filho dele. Ele ouvindo a música do Vaticano. Naquela época difícil da igreja, mas então você pensa bem, renove hoje o seu sim. Quer renovar o seu sim? Põe a mão no seu coração, baixe sua cabeça, pense um pouquinho lá na sua paróquia, onde você serve. É lá que Deus te quer, é no seu dia a dia, nas suas lutas, e em cada decepção, em cada alegria você renova o seu sim. Renova o seu sim, confiando no amor de Deus. Se você sabe essa música, solte sua voz, cante comigo.
anda no Si menor. Anda no pecado, o meu povo escolhido não encontra sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor, disse-me o Senhor que vai falar por mim. O que? Anuncia-me. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Força, mulheres. Aí eu não sei falar, sou apenas uma criança. Todos tenho medo, Senhor. Vem falar por mim. Misericórdia, misericórdia. De não calar a minha voz. Tens a vocação de não calar a minha voz. Vamos, coragem, grita o meu